Olá, bom dia! E aí, como é que está você? Tudo bem, maluco? Beleza? Uma pequena reflexão hoje para nós refletirmos um pouco e aliviar um pouco os nossos pensamentos, não é isso? É sempre bom nós refletirmos um pouco sobre a vida. E hoje eu trago uma história de uma jovem. Uma jovem chegou e ela disse para o seu pai: Pai, eu vou namorar um rapaz porque eu estou apaixonado por ele. E o seu pai chega e responde para ela: Mas quem é esse rapaz? Eu posso conhecer? Sim, pode, pai. De repente ela traz aquele rapaz e seu pai olha para o rapaz. Na verdade, o pai já conhecia o rapaz, né? E o pai olha para ela e fala: Filha, você tem certeza que você quer namorar esse rapaz? Porque esse rapaz, eu conheço ele. Você vai sentir muitas dificuldades com essa pessoa. Ele é usuário de drogas, tem problemas com álcool. Enfim, você está preparada para isso? E o pai começa a conversar com ela e dizer para ela não se envolver com ele, porque ela pode pagar um certo preço com isso. O que aconteceu? Ela insistiu, dizendo: Pai, mas eu estou apaixonada por ele, eu quero viver com ele, eu quero viver com ele. E o pai questiona: Mas filha, por favor, não entre por essa porta, porque senão você vai sofrer. Não faça isso, obedeça o seu pai. E o pai, questionando a decisão da filha, foi comovido por um momento de ira e ele disse: Tá bom, você quer, né? E o pai ali deu as costas para a filha e ali simplesmente ele saiu. E ele não disse mais nada. A filha seguiu na sua decisão. Quando ela segue na sua decisão, e o que acontece? Ela começou um relacionamento com o rapaz, e quando ela começou um relacionamento com o rapaz, ela, ela depois de um mês, 2 meses, ela começou a sentir uma grande dificuldade. Porque o rapaz ele era alcoólatra, ele era muito viciado. E tanto ele era alcoólatra como ele era usuário. E aí ele saía para usar drogas, enfim. E ela não foi muito feliz. Ela não foi muito feliz. E ela começa a chorar. E ela começa a entrar em atrito com aquele que ela dizia ser o amor da vida dela. O que acontece? O tempo passa e mais sofrimento. E ela começou a sofrer, veio as lutas, as dificuldades, as brigas, e ela tomou uma outra decisão. Ela resolveu se separar. Só que a partir do momento que ela se separou, ela caiu em um profundo sentimento de insatisfação com a vida. A partir daquele relacionamento, ela não mais teve a capacidade de sintonizar os seus sentimentos. O que foi que aconteceu com ela? Ela simplesmente caiu em uma profunda, né, depressão, e ela tentou canalizar os seus sentimentos nos vícios. A partir daquele momento que não deu certo o seu relacionamento, ela saiu daquele relacionamento e ela agora, para preencher aquele vazio que ficou, ela começa a ter vários relacionamentos na busca de preencher aquele relacionamento que não deu certo. Ela começou a ter vários relacionamentos. E cada relacionamento que ela tinha não dava certo, porque ela tinha uma insatisfação com a vida. E o que acontece? Ela acaba entrando no mundo da prostituição. O seu pai deu muitos conselhos a ela, e ainda depois que ela separou desse rapaz,
ele continuou dando conselhos, mas a menina já não mais conseguia sintonizar os seus sentimentos. O que foi que aconteceu? Ela entrou na prostituição, ela se afundou, ela dormia com um, com outro, e a insatisfação pela vida dominou os seus sentimentos e ela já não conseguia mais sintonizar. Ela já não sabia mais decifrar a lei da vida. E o que foi que aconteceu com ela? Ela caiu na prostituição e ela começou a ficar com um, com o outro. Passaram-se muitos anos e ela já no auge do seu sofrimento, da sua dor. Passaram-se muitos anos. Ela voltou para a casa da sua mãe, começou a morar com a sua mãe, pois a sua mãe era casada com a outra pessoa. Ela era filha de pais separados. Quando ela, depois de muito sofrimento, ela volta para a casa da sua mãe, porque ela tinha casado, o último casamento que ela teve também não deu certo. Só que o último casamento dela, o último relacionamento dela, não foi muito bom para ela. Depois de muitos anos de sofrimento, ela volta a morar com a sua mãe. Só que no auge da sua dor, no auge do seu sofrimento, vem a notícia mais pesada. Quando de repente ela foi fazer um exame e o médico constatou que ela estava com soro positivo, que ela estava com AIDS. Ela começou a sofrer mais ainda, porque com aquele vírus que ela já havia adquirido, devido aos momentos que ela passou jogada na prostituição, ela acabou adquirindo o vírus HIV. E a história continua que essa menina era uma jovem bonita, era uma jovem que tinha um corpo bonito, que tinha uma beleza esplêndida, os olhos bonitos. Só que aquela beleza, ela começou a ir embora. O vírus começou a derrotar aquela beleza que tantos homens olhavam e admiravam. Aqueles olhos, os homens já não olhavam mais para aqueles olhos, porque já sabia que ela estava com o vírus da AIDS. E o que aconteceu foi que ela começou a perder peso. Essa menina, de tanto perder peso, ela foi parar no hospital. Só que quando ela entrou dentro do hospital, na verdade, ela não saiu mais. Quando ela entrou dentro do hospital, lá dentro do seu quarto, ficou num quarto isolado, recebendo alguns cuidados especiais. E aí ela começou a lembrar do conselho do seu pai. Aí ela começou a lembrar dos conselhos do seu pai, dos conselhos que seu pai dara quando ela era ainda uma jovem, saudável. Quantos conselhos seu pai lhe dera para que ela pudesse tomar cuidado com a vida e com as suas decisões. E ela começou a lembrar. E ali no hospital, ela já muito debilitada, magra, e ali sem ter ninguém para cuidar. Quando ela abre a porta, chegou uma visita, quando ela abre a porta, lá estava o seu pai. Seu pai disse: filha, eu vim cuidar de você. E seu pai passou alguns meses ali cuidando dela. E ela, na agonia da morte, ela dizia da seguinte forma: pai, me perdoa. Pai, eu não aguento mais essa dor, essa agonia. Aquela jovem olhava para o seu pai com um olhar arrependido de não ter ouvido os seus conselhos. E por ter tomado aquela decisão tão terrível que custou muito caro para ela. E ela entendeu e começou a refletir que ela deveria ouvir o seu pai, ouvir o conselho do seu pai, mesmo não aceitando dentro dela. E o seu pai cuidou dela,
E ela pede perdão ao seu pai. E ela gemia de dor: pai, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa dor. E tudo que seu pai dizia era da seguinte forma: filha, seja forte. Seja forte, isso vai passar. Isso ele já sabendo que ela já estava prestes a ir. E o que aconteceu? Que aquela jovem, o último respiro de vida que ela deu dentro daquele quarto foi no colo daquela pessoa que tanto lhe aconselhara, daquela pessoa que tanto lhe deu muitos conselhos, pedindo para que ela tomasse cuidado nas suas decisões, porque senão isso poderia custar muito caro. E como custou? E aquela jovem olhou para o seu pai e disse: pai, me perdoa, eu estou partindo. E aí, ela morreu nos braços do seu pai. Aqui fica uma pequena reflexão, meu amigo, de uma geração hoje. Eu chamo, tem hora que eu chamo uma geração maligna. Que são aquela geração, que é essa geração que não ouve seus pais. Está lá escrito na Escritura Sagrada, entre os 613 mandamentos das Escrituras, que é: respeite as leis dos pais. Que os filhos devem respeitar as leis dos pais. E moral da história: essa jovem não ouviu seu pai. Se ela tivesse ouvido seu pai, talvez ela não poderia passar por esse processo. Mas ela passou. E as suas decisões foram contra as decisões do seu pai, e ela preferiu as suas decisões, e isso custou muito caro. Aquela jovem morreu, aquela jovem partiu dessa para outra. O mundo tragou a vida dela, os desejos, os prazeres, a prostituição, levou a vida dela. E a moral da história, eu quero dizer para você, é que os filhos que não ouvem as leis dos seus pais, eles tendem a passar por um processo de maldição. A maldição vai tomar conta desses filhos que não ouvem os seus pais. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Ouça as leis ditadas pelo seu pai, pelos seus pais. Ouça os seus pais. Os nossos pais é uma das coisas que Deus colocou na nossa vida para amparar, para nos orientar. E o que aconteceu? Que essa jovem partiu dessa para outra. Pegou o vírus da AIDS e foi embora. E o que restou foi dor. Seu pai pega na alça do caixão, leva até o cemitério e ali dá o último adeus à sua filha, que é uma palavra muito bonita. Filha, filho. Mas que pena que muitos vão entrar por essa porta. Mas aquele que está a caminho da sabedoria vai entender que as leis determinadas pelos pais são leis determinadas por Deus. Cuidado com o que você faz da sua vida. Você, filho, você, filha, obedeça ao seu pai, obedeça aos seus pais, obedeça às leis dos seus pais, porque a vida é breve. Aproveita os seus pais enquanto eles estão aqui. Como diz aí a música de Ana Vilela, abrace seus pais enquanto eles estão aqui. Não deixe que a vida venha tragar vocês, como tragou essa jovem, pelo simples fato dela não ouvir os conselhos dos pais. Valeu, galera! Fica essa pequena reflexão para vocês aí. Que Deus abençoe a todos.